Bom dia, meus amores. Vamos começar hoje, né, nessa sexta-feira abençoada, que Deus nos proteja e nos ilumine, né, guiando-nos nós sempre pelo caminho da luz. Vamos dar início à nossa aula de português, estudo da língua. Pretérito perfeito, pretérito imperfeito. Vamos estudar. Aliás, isso aqui a gente já viu, né? Já vimos a parte toda a parte do indicativo, né? É o presente, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito. A gente viu isso aí nas aulas presenciais ainda e foi até cobrado em prova, né? Porque a gente já tinha visto isso nas aulas presenciais, a parte do indicativo. Eu cobrei até a parte mais simples e a gente vai estar revendo agora, tá? Pretérito perfeito e pretérito imperfeito. Você já estudou que o verbo pode se apresentar nos modos do indicativo subjuntivo e imperativo. Bom, subjuntivo e imperativo a gente passou por cima, né, deu uma olhada rápida, mas o indicativo sim a gente, né, estudou com mais veemência. De acordo com o que se pretende comunicar, né, o verbo ele pode mudar de diversas formas. Estudou também que os três tempos básicos dos verbos são presente, o passado, que nós chamamos também de pretérito, e o futuro. Agora nós vamos estudar, certo? O tempo passado no modo indicativo e ver que existe mais de uma forma de expressar um fato já ocorrido, ou seja, um fato que já ocorreu. Os três principais tempos básicos do pretérito, a gente está vendo aqui em cima pretérito perfeito e pretérito imperfeito, mas a gente também vai incluir, certo, na próxima aula ou nessa ainda, se der tempo, o pretérito mais que perfeito. E vamos estudar cada um deles para que vocês entendam melhor que o passado, ou seja, o pretérito, ele pode se manifestar de diversas formas diferentes. Observe os quadrinhos aqui, o garoto e a garota. Cena 1, né? Ontem eu tomei suco no café da manhã. Olha bem o que é que ele utilizou. Ele utilizou a palavra eu tomei. Conjugação do verbo tomei, tomar, né? Na primeira pessoa, verbo tomar. Eu tomei. Ela já coloca diferente. Na infância, eu tomava. Ele colocou a palavra eu tomei e ela colocou a palavra eu tomava. Suco no café da manhã. Qual é a diferença entre eles? O tomei é de uma ação mais recente, passada, claro, mas uma ação mais recente. E o tomava é uma ação mais longínqua, uma ação mais distante. Há muito tempo atrás ela fazia isso. Hoje ela talvez não faça mais, então se torna o eu tomava. E ele botou tomei, que era para uma ação mais recente, né, que aconteceu há pouco tempo ou há poucos dias. Já ela bota a palavra tomava, porque quando ela era pequena ou na infância dela, muito tempo atrás, ela fazia aquilo. Hoje ela já não toma mais. Apesar das duas formas indicarem ações, né, que remetem a um passado, elas se utilizam de formas verbais diferentes. Tomei e tomava possui diferença de sentido quanto ao tempo, como eu já havia explicado para vocês, né? O tomei é uma coisa mais recente, o tomava, né, é um passado mais longe, né, um passado mais distante. Quando o verbo indica uma ação pontual, momentânea, ocorrida no passado, ele está no pretérito perfeito. Ou seja, um passado mais curto, né? Uma ação momentânea. Mas a gente pode falar isso aqui. Quando o verbo indica uma ação frequente, isto é, que ocorreu habitualmente há muito tempo atrás, mais de uma vez, mas há muito tempo atrás, ou que costumava acontecer com aquela pessoa, ele está no pretérito imperfeito, certo? Vamos ver a diferença que eu estou falando para vocês, tá? O verbo, né, num passado mais recente, numa coisa mais pontual, momentânea, ele está no pretérito perfeito, né? E o verbo, quando a ação vai indicar um tempo mais distante, mais longe, né, que aconteceu há muito tempo, né, uma ação frequente, habitual, né, e que costumava acontecer a fazer, ele vai estar no pretérito imperfeito. Geralmente, na primeira pessoa, né, que é terminada em AR, geralmente esses verbos, ele sempre vai ter a palavra ava. Decorem bem isso, viu? Sempre vai ter a palavra ava, tipo
a palavra amar, né? Eu amei, aí no pretérito perfeito, né? E no imperfeito, eu amava. A palavra jogar, eu joguei no pretérito perfeito. E no imperfeito, eu jogava. Coisas que você fazia que habitualmente você não faz mais. Né? Pode até fazer, mas não faz mais. Então, sempre remete essa palavra, essa ação do que você fez há muito tempo atrás e provavelmente, raramente faz, certo? Aí é o pretérito imperfeito. E a gente usa muito a palavra ava no final dele, tá bom? Aí vai a dica. Ação pontual momentânea. Ontem eu tomei suco no café da manhã. Verbo está no pretérito perfeito, aquilo que eu falei para vocês, né? Uma ação pontual, uma ação momentânea, que aconteceu há pouco tempo, já com a garota. Na infância, eu tomava suco no café da manhã, tomava, uma ação frequente, costumeira, mas que remete a um passado mais distante. O verbo está no pretérito imperfeito. Compare o verbo tomar conjugado no presente, depois no pretérito perfeito e em seguida no pretérito imperfeito do modo indicativo. Aí você vai perceber aquilo que eu falei para vocês. Presente é coisa que acontece no momento, tá? A palavra tomar, eu tomo. Aí a gente vai fazer uma linha. Não vamos fazer logo o presente, depois o pretérito perfeito e imperfeito, não. A gente vai fazer uma linha na explicação direta para você ver a diferença, tá bom? Eu tomo, eu tomei. No pretérito imperfeito, eu tomava. Lembra que eu falei do ava para vocês, ó? Tá aqui, ó. Tu tomas, tu tomastes, ele tomavas. Ele toma, ele tomou, ele tomava. Nós tomamos, nós tomamos, nós tomamos também, né? Fica a mesma coisa no presente e no pretérito. E nós tomávamos. Sempre vai estar o vá aqui para vocês, aquilo que eu falei para vocês do pretérito imperfeito. Vós tomais, vós tomastes, vós tomáveis. Eles tomam, eles tomaram, eles tomavam. Entendeu mais ou menos a diferença do pretérito perfeito para o imperfeito, né? São pretéritos, remete ao passado. Esse um passado mais recente, né? Um passado mais frequente, há pouco tempo acontecido. E aqui um passado mais distante, que a pessoa costumava fazer, né? E que no presente não pratica mais, não que impeça de praticar, mas não pratica mais aquela ação. Agora, no estudo da nossa língua, vamos ver o restante dos verbos, né? Verbos no futuro do presente e futuro do pretérito, ou seja, futuro, certo? Mas são futuros também escritos, conjugados de formas diferentes. O futuro do presente e o futuro do pretérito. Em resumo, o futuro do presente é o futuro normal, né? O futuro que nós conhecemos, que nós conjugamos normalmente. Já o futuro do pretérito é um futuro de algo que, para acontecer, precisaria de alguma ação. Tipo, um exemplo da palavra amar, por exemplo, né? No futuro, eu amarei. E no futuro do pretérito, eu amaria. O amaria dá uma ideia de que aquilo poderia acontecer se alguma ação tivesse acontecido, né? Tipo, eu amaria a fulana de tal, né, se ela merecesse o meu amor, entendeu? Amaria é uma coisa que não aconteceu, mas poderia acontecer. Então remete a um futuro do pretérito, tá bom? Você já estudou que os verbos no tempo futuro indicam algo que ainda vai ocorrer. Assim como no pretérito, também existe mais de uma maneira de expressar o futuro. Isso, o que você vai estudar agora. E olha que aqui no livro a gente não está vendo, mas provavelmente eu vou completar depois com o futuro do pretérito, né? E tem o pretérito mais que perfeito, né? Uma coisa mais coloquial, né? Usada muito nos livros de literatura, esse verbo no pretérito mais que perfeito. Eu até comentei em sala também. Faz tempo, né? Talvez não lembre, mas eu comentei. Vamos ver a figurinha abaixo. Observe a cena abaixo.
Eu iria para a praia se fizesse sol. Eu iria. Olha bem, eu disse para vocês que isso remeteria uma ação ou alguma coisa que pudesse ter acontecido, né? Aí o rapaz fala: choverá durante o fim de semana no litoral. Olha bem, isso aí já é uma coisa que é um futuro que vai acontecer. Choverá, vai acontecer. E aí a menina fala: ah, então eu iria à praia. Não vou mais. Iria. Não vou mais para a praia. Por que que ela iria? Se tivesse feito sol, né? Como não fez sol, ela não vai. Seria uma ação futura, certo? Mas que dependeria de algo do presente para acontecer essa ação futura. Entenderam melhor aí como é que é o futuro do pretérito e o futuro do presente? O futuro do presente é o futuro normal, né? Que irá acontecer. Isso aí é concretizado. E o futuro do pretérito é aquele futuro que poderia ocorrer a ação, poderia acontecer, né? Poderia quer dizer que não vai acontecer, mas poderia se algo desse certo, se alguma outra ação tivesse acontecido, no caso aí, né? Se não chovesse, a menina iria para a praia. Tanto na forma verbal choverá, quanto na forma verbal iria, estão no futuro, como eu disse para vocês, né? Mas futuros diferentes. Porém, a forma verbal iria depende bastante de outra ação para ocorrer. Aquilo que eu havia dito para você, ela só vai acontecer se acontecesse uma outra ação, tá bom? Quando o verbo indica uma ação que certamente ocorrerá no futuro, né, com certeza que dali vai acontecer, ele está no futuro do presente, ou seja, o futuro normal. Quando o verbo indica algo que só aconteceria em um tempo futuro, com a condição, né, dele estar no futuro do pretérito, ou seja, aquela ação dele só aconteceria mediante a outra ação. Se acontecesse uma outra ação, uma outra coisa, e aí ele vai remeter ao futuro do pretérito, porque é um futuro incerto. É um futuro que, para acontecer, depende da ação de outras coisas. Entenderam? Veja a classificação do verbo nas frases. Choverá durante o fim de semana no litoral. Né? Choverá, o verbo está no futuro do presente. Vamos ver a outra frase. Eu iria para a praia se fizesse sol. Olha bem que há uma condição, né, para acontecer essa ação dela no futuro. Há uma condição. Qual é a condição? Se fizesse sol, né? No caso aí. Então esse iria, ele está no verbo do pretérito, né? No futuro do pretérito. Ou seja, é uma coisa que poderia acontecer dependendo da ação de outra coisa, né? Então, vamos agora comparar o verbo tomar, conjugado no presente simples, normal, tá? E também depois no futuro do presente e em seguida no futuro do pretérito, do modo indicativo, que é o modo que a gente está vendo. Como vocês podem ver, tá aí o presente, né? O futuro do presente e o futuro do pretérito. Vamos fazer a mesma leitura, assim, tá? Na parte horizontal, tá bom? Falando sobre cada verbo em cada tempo, presente, futuro do presente e futuro do pretérito, tá bom? Verbo tomar, vamos lá. Eu tomo, aí vamos lá, eu tomarei, tomarei tá o futuro normal, né? Eu tomaria, ou seja, eu tomaria quer dizer que para fazer essa ação acontecer dependerá de outra, né? Por isso que é futuro do pretérito. Vamos lá, presente. Tu tomas, tu tomarás, beleza, tu tomarás, vai ser uma coisa que vai acontecer, é concreta. E aí a outra é tu tomarias, né? Tu tomarias a vitamina se estivesse com fome, né? Sempre uma ação dependendo da outra, no futuro do pretérito, não esqueçam disso, tá? O ele toma, ele tomará e ele tomaria, ele tomaria. Nós tomamos, nós tomaremos, nós tomaríamos, né? Observe bem a diferença do futuro do presente para o futuro do pretérito. Só para fixar novamente, né? O futuro do pretérito é uma coisa que só pode acontecer mediante de outra. Então, não é um futuro certo, é um futuro incerto. Já o futuro do presente não, é uma coisa que realmente vai acontecer. Vamos lá para o vós, né? Vós tomais, vós tomareis,
vós tomaríeis, né? Tomaríeis. Olha bem, esse tomaríeis é meio estranho, né? Mas também remete a uma coisa que não vai acontecer, ou só acontecerá mediante de outra, tá bom? Vamos lá para o eles. Eles tomam, eles tomarão, né? Tomarão com ão aí, o a, o, o, certo? Que é um futuro que vai acontecer, diferente do passado, que a gente colocou isso aí também na prova, né? O passado é tomarão com AM, né? Tomaram. Aliás, né? O passado é tomaram com AM e o futuro é tomarão com a, o. Mas vamos lá para o futuro do pretérito. Eles tomariam. Observaram aí a diferença, né? Verbo, gente, é igual matemática, é uma coisa que a gente tem que praticar, tem que ler, tem que escrever também, entendeu? Tem que estar praticando para a gente estar exercitando, para a gente estar aprendendo, tá bom? Verbos no futuro do presente composto. É um verbo de uma maneira diferente, mas que nós utilizamos no nosso dia a dia sem perceber. Você sabia que que usa muito o futuro do presente e nem percebe? É porque esse tempo é mais utilizado na sua forma composta. Composta quer dizer de duas palavrinhas, tá? A forma composta do futuro do presente é uma locução verbal. Locução verbal é uma ação de verbo formada por duas palavras, como eu disse para vocês, tá? Então vamos lá. Choverá no fim de semana. Choverá é o futuro do presente normal, tá bom? Choverá, né, o verbo que está indicado no futuro do presente. Bom, vai chover no fim de semana. Olha bem a palavra vai chover. Eu estou indicando também um futuro que vai acontecer, um futuro certo, né? Ou seja, eu estou indicando um futuro do presente, mas de uma maneira diferente. E a gente utiliza muito isso aí, vai chover, né? Vai alguma coisa, né? Eles irão jogar, né? Aquela coisa toda. Vamos lá. Vai chover é uma locução verbal no futuro do presente, é aquilo que a gente falou aqui anteriormente. A gente usa muito no nosso dia a dia, mas não percebe, certo? E agora vamos ver as terminações rão e rão, né? Eu vou dar uma pincelada rápida para vocês, que isso aí já foi matéria explicada, né? Mas bem rapidinho para vocês, o rão com a M, né? Indica o quê? Indica o passado, né? Tomaram, viajaram, pegaram. E o rão com a o, ele vai indicar o futuro, tá bom? Tomarão, pegarão, viajarão, certo? Porque a diferença é essa aí, né? Que o verbo ele se torna uma palavra paroxítona e na outra se torna uma palavra tomarão, pegarão, né? Pois é, um se torna uma palavra paroxítona, né? Que seria do passado, e o outro uma palavra oxítona, que é o do futuro, né? Onde a primeira ou a última é a mais forte por causa do acento, né? Então, rão com a M remete ao passado. Rão com a o remete ao futuro, certo? Você já teve dúvida ao escrever uma forma verbal que tivesse uma dessas terminações? Andaram ou andarão? Vamos ver a diferença entre elas. As formas verbais terminadas em irão estão num pretérito perfeito, isto é, indica algo que já ocorreu. Os meninos andaram. As formas verbais terminadas em irão com a o estão no futuro do presente, ou seja, indica algo que vai acontecer. Os participantes andarão. Leia em voz alta os exemplos abaixo e note a diferença da pronúncia das palavras em destaque. Os alunos falaram com o diretor. A outra, os alunos falarão com o diretor. Como eu disse para vocês, falaram remete ao pretérito, ao passado, e falarão a um futuro, né, que vai acontecer. E a outra maneira da gente identificar isso é aquilo que eu falei para vocês, né? Um é uma paroxítona e o outro é uma oxítona, ok? Fica aí a dica, um abraço para todos, até a próxima aula.